Abacuque capítulo 2, versículos 4 e 5, estaremos lendo esse texto e depois continuando as nossas aplicações do livro de Abacuque para as nossas vidas. Abacuque 2, 4 e 5 diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Muito bem. Nós estamos expondo o livro de Abacuque e tirando as aplicações necessárias para as nossas vidas. E hoje nos deparamos com mais uma porção deste livro nessa noite. Nós já falamos que Abacuque significa abraço ou aquele que abraça. Nós já falamos que Abacuque, o seu período de atuação foi mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Nós falamos também que Abacuque, além de profeta, ele era levita, ele era ministro de música, portanto um homem muito capaz, entendido da lei do Senhor e obviamente da música, né? E nós falamos que o seu livro, o livro que leva o seu nome, é uma oração. Nós também falamos que nesta oração, neste livro, Abacuque tenta enfrentar Deus e aos poucos ele vai aprendendo que não é bem assim, né? Quando nós chegamos no capítulo 2, assim como dissemos na quarta-feira passada, esta é a segunda resposta de Deus ao questionamento de Abacuque. E nos versículos 4 e 5, que foram os versículos que nós lemos, nós encontramos aqui dois pontos que servirão para a nossa edificação nessa noite. O primeiro ponto está no versículo 4. E no versículo 4, o primeiro ponto é o seguinte: não perseverar é agir como um ímpio. E olha que curiosidade, né? Falamos sobre perseverança domingo, quando estávamos expondo a carta de Tiago. Primeiro ponto de hoje, versículo 4. Não perseverar é agir como ímpio. Vamos ler o versículo 4 novamente. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quem está falando aqui é Deus, respondendo a Abacuque. E no versículo 4, não perseverar é agir como ímpio, tem para nós algumas lições. Eu acho que eu não preciso explicar aqui quem é o ímpio. O ímpio é aquele que não tem a piedade de Deus, por isso ele é ímpio, ao contrário dos eleitos, que detêm a piedade do Senhor em suas vidas, né? O ímpio é o inverso, é aquele que não é salvo, é aquele que não pertence a Deus. E este primeiro ponto nos ensina que se nós não perseverarmos, aí você olha para o sermão de domingo, se nós não agirmos como Deus ordena, então nós estamos fazendo como se não fôssemos cristãos. Então isso é muito importante para o nosso conhecimento. Não existe perseverança sem fé. Quarta-feira passada eu disse que hoje nós falaríamos sobre fé. Não existe perseverança sem fé. Acreditar que Deus agirá com poder diante do pecado no mundo é o básico na vida do crente. Qual é a situação aqui de Abacuque? Abacuque está questionando a Deus porque Deus aparentemente não está fazendo nada com relação ao pecado no mundo. E nós estamos aprendendo aqui em Abacuque 2,4 que não perseverar é agir como um ímpio. Que nós precisamos acreditar que Deus agirá com poder diante do pecado no mundo, porque isso é o mínimo que nós precisamos ter como fruto digno de arrependimento.
Agir com dúvidas é assemelhar-se aos ímpios, porque o versículo 4 vai chamar os ímpios de soberbos. Na verdade, Deus está olhando para Abacuque e está dizendo o seguinte: você está agindo como se fosse um soberbo. Eis o soberbo. E não é assim. Tá? Então, ao contrário de ter fé, é agir com dúvidas. E isso se assemelha àqueles que não pertencem a Deus, os ímpios, que agem com soberba, que agem com prepotência, com orgulho, né? Dentre outras características. O versículo 4 de Abacuque 2, ele é repetido no Novo Testamento. Paulo talvez seja aquele que mais repetiu em Romanos 1,17, em Gálatas 2, em Gálatas 3, né? Ele vai repetir o texto de Abacuque. E aqui, Paulo, ele vai dizer o seguinte, que o uso da fé é para que nós a exercitemos, este elemento chamado fé. Porque uma coisa é nós dizermos que temos fé, mas nós praticamos isso. Porque, por exemplo, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para o nosso dia a dia e vê o mundo acabando, as coisas totalmente fora do controle, quando a gente vê a sociedade dizendo que o que é errado é certo, essa inversão de valores, quando a gente olha para essa situação caótica no mundo, nós precisamos exercitar a nossa fé. Em que sentido? Todo mundo está dizendo que isso é certo, mas não é. E um dia o Senhor virá e ajustará tudo isso. É o que Abacuque está aprendendo, é o que nós estamos aprendendo, olhando para a palavra de Deus em Abacuque e o exemplo que Paulo dá em suas cartas, quando ele cita essa ideia de que o justo viverá pela fé. Ou seja, viver pela fé é praticar a sua crença em Deus, a sua fé em Deus. Por mais que as coisas digam que não, a Bíblia diz que sim. Por mais que as coisas digam que sim, e a Bíblia diz que não, eu fico com a palavra de Deus. O justo de Deus, ele não vive, preste bem atenção nessa frase, o justo viverá pela fé. O justo de Deus, ele não vive pelas promessas. O justo de Deus, ele não vive pelas bênçãos. Ele não vive pelo individualismo. Esta semana conversava com um amigo pastor falando sobre individualismo no reino de Deus. Eu não gosto dessa igreja porque o pastor prega desse jeito. Isso não é o reino de Deus. Nós precisamos aprender, e nós temos dito aqui na nossa igreja regularmente, que o culto a Deus ele é pautado nas Escrituras. Então quem diz como nós cultuamos a Deus é a palavra de Deus. E por mais que nós achemos que tenhamos o direito de discordar, o problema é nosso. Eu concordando ou não, a Bíblia é a regra única e suficiente para o nosso culto a Deus, para a nossa vida como ser humano nessa terra. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente o seguinte: o justo de Deus, ele não vive pelo seu individualismo, mas eu acho assim, eu gostaria que fosse assim, eu não gostaria que fosse assim. Não é você, não sou eu, não somos nós, é a Bíblia. Então isso é muito importante. E o que é a Bíblia? A palavra de Deus. O justo de Deus não vive pela sua resolução de problemas aqui. Então nós temos aqui vários problemas que nós enfrentamos, seja problema de saúde, seja problema financeiro, seja problema de família, seja problema no trabalho, na vizinhança, na igreja,
lá, aqui, acolá, no outro lado, lá naquele lugar. Seja qual for o problema, o justo de Deus não vive esperando que esses problemas sejam resolvidos. Se eles forem, bendito seja Deus. Se eles não forem, bendito seja Deus. O justo de Deus, ele não vive esperando que a sua causa na justiça seja resolvida. Eu cresci em um meio evangélico em que se pregava, e ainda hoje se prega, só que eu não estou mais lá, ainda hoje se prega a ideia de que você tem que entregar a sua causa na justiça diante de Deus. E muitas vezes, queridos, quando a gente vai procurar saber quais causas na justiça são essas, a gente percebe que o crente está todo errado. E ele ainda quer que Deus resolva o seu problema, a sua causa na justiça. Então isso aqui é muito sério. O justo de Deus não vive pelas coisas que Deus tem. Então, para que o justo de Deus vive? Qual é o objetivo do povo de Deus existir? O justo viverá pela fé. O justo de Deus vive em acreditar que tudo ocorrerá conforme está estabelecido nas Escrituras. Então eu tenho todo o direito de apresentar a Deus as minhas queixas, não enfrentando Deus, mas dizendo para Deus: Senhor, esta situação está difícil, isso aqui está insuportável. Senhor, esta enfermidade tem tirado a minha vida, eu não consigo viver em paz por causa das tribulações na minha família, por causa da igreja, por causa disso, do trabalho e por aí vai. Eu tenho o direito de apresentar as minhas queixas diante de Deus, só que eu não posso fazer isso tentando enfrentar Deus, que é a maneira como Abacuque inicia o seu livro. Não é assim. Eu preciso compreender que, ao apresentar a Deus as minhas queixas, Deus deixará bem claro que tudo acontecerá conforme está estabelecido na sua palavra. Isso é muito importante. O que tiver de acontecer aqui, vai acontecer. Assim como o que tiver de acontecer na outra vida, só vai acontecer na outra vida. Isso é muito simples. Desde que nós tenhamos uma vida pautada na palavra de Deus. Amém? Ainda no versículo 4, queridos, para Abacuque, nem tudo aconteceria no seu tempo. Abacuque estava desejoso que muitas coisas acontecessem ali, mas nem tudo aconteceu ali. Nem tudo aconteceria ali só pelo fato de Abacuque desejar. Não. O mais importante que nós enxergamos no livro de Abacuque e que Deus está fazendo-o entender, o mais importante é a fé na prática e na espiritualidade. O que é a fé na prática? Eu sei em quem tenho crido. Eu vivo em um mundo pecaminoso, onde tudo que é errado é dito como se fosse certo. Isso nos incomoda, porque nós sabemos que isso, além de ser errado, isso enfrenta o nome de Deus. Mas eu sei também que Deus está vendo tudo isso, e que no momento certo, tudo isso será corrigido para a glória de Deus. E aí vem a questão da espiritualidade, não só a prática. Por isso que fé é um elemento espiritual, mas é também racional. Eu preciso saber em quem eu estou crendo, por quê, para quê e o que isso me traz como exercício de um crente segundo a palavra de Deus. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele vai explicar para os filipenses no capítulo 2, versículos 12 e 13, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: desenvolvam a vossa salvação. O que é isso? Isso é prática. Vocês são crentes? Então mostrem.
pratiquem, desenvolvam a vossa salvação com temor e com tremor. Aí ele completa dizendo, porque Deus é quem efetua o quê? Ele efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então Abacuque, é como se Deus estivesse dizendo isso para Abacuque. Quem faz sou eu. O que eu quero e o que eu realizo. Se eu não quiser, não vai acontecer só porque você quer. Amém? Primeiro ponto do texto de Abacuque 2, versículo 4, que nós falamos, é que não perseverar é agir como um ímpio. Nós precisamos acreditar, seguir a nossa vida, enfrentando as lutas, tendo fé de que Deus está vendo todas as coisas e de que no tempo certo Ele ajustará para a glória dEle. Segundo ponto e último dessa noite, que nós destacamos aqui no versículo 5. Vamos ler o versículo 5. Deus continua dizendo assim: assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O versículo 5, queridos, traz para nós o seguinte: os ímpios nada terão, não sejamos como eles. Os ímpios nada terão, então não hajamos como eles, não sejamos como eles. Versículo 5. E é interessante que essa ideia Jesus já havia dito lá no Sermão do Monte. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículos 2, 5 e 16. Jesus diz mais ou menos assim: eles não terão mais nada além disso. Eles quem? Jesus chama lá no Sermão do Monte de hipócritas. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles não terão mais nada além disso. Quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas, porque eles não terão mais nada além disso. Então, essa fala de Jesus lá no Sermão do Monte é semelhante à ideia que nós temos aqui em Abacuque 2,5, quando nós identificamos o seguinte: os ímpios nada terão, não sejamos como eles. Os hipócritas que Jesus fala lá no Sermão do Monte, nada mais terão porque fingem bondade e misericórdia. O que tem de cristãos que fingem ser bons e misericordiosos não está no gibi, como diziam os mais antigos. Os ímpios, agora na linguagem de Abacuque, nada mais terão senão condenação, porque eles pecam deliberadamente. Então, aquele que é escravo do pecado, a vida dele é o quê? Pecar. A menos que o Senhor liberte desta vida miserável, ali ele permanecerá até a sua própria condenação. No entanto, o que nós estamos aprendendo de Deus, através de Abacuque, é que os santos, ou seja, aqueles que pertencem a Deus, mas que copiam algumas características, algumas particularidades dos ímpios, serão punidos. E há muitos cristãos assim, que às vezes são eleitos do Senhor, ou seja, eles não perderão a salvação, mas em algum momento da sua caminhada, eles agem como se não fossem, e o Senhor pune. Por exemplo, Abacuque começa o seu livro questionando a Deus, questionando no sentido de enfrentar Deus. E isso, queridos irmãos, é pecado. E isso traz punição. No caso de Abacuque, um homem de Deus, um profeta do Senhor, um levita, ele não será como não foi condenado, mas ele foi corrigido e ele sofreu para entender como se deve
relacionar-se com Deus. Deus começa a expor para Abacuque os pecados da Babilônia. Se você olhar aí para o texto, você vai perceber que no versículo 5 ele traz meio que uma introdução daquilo que ele vai falar, do versículo 6 ao versículo 20, que é uma lista de pecados, de comportamentos que desonram a Deus, que o povo da Babilônia exercia na época. Este assunto do versículo 6 ao versículo 20, nós vamos tratar em algumas quartas-feiras. Então nós vamos tirar algumas quartas-feiras para tratar do versículo 6 ao versículo 20, que ele introduz no versículo 5, que é onde nós estamos agora. Então Deus começa a expor para Abacuque os pecados da Babilônia, como quem está dizendo o seguinte: Abacuque, cuidado para que você não se assemelhe aos babilônios. Cuidado, queridos irmãos, para que nós não nos assemelhamos àqueles que não pertencem a Deus, porque nós pertencemos a Deus e precisamos agir como tais. A conduta de um embriagado, versículo 5, ela é enganosa, perigosa e tola. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Olha só, aquele que é escravo do pecado, neste caso aqui do álcool, da droga, ele é alguém enganoso. Não se pode confiar em pessoas assim. Ele é alguém perigoso, tolo. E esse não é o crente. O crente age com domínio próprio, com equilíbrio, com sanidade, com sabedoria. É muito diferente. A conduta de um arrogante, que ele fala no versículo 5, ela é destrutiva como a morte. A arrogância é assassina. Veja só o versículo 5. Tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro. Então quem quer ir para o sepulcro? Só vai quem morreu. Restos mortais vão para o sepulcro. E o texto, a palavra de Deus está nos dizendo que a conduta de um arrogante, ela é mortífera, ela é assassina. Isso é muito perigoso. E Abacuque está aprendendo o seguinte: cuidado para você não se assemelhar aos pecadores, aos ímpios. No entanto, queridos, tanto o embriagado como o arrogante, os pecadores, os ímpios, eles conquistam para si multidões. Veja o texto. Ele quem? O arrogante. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus está dizendo o seguinte, aquele que é ímpio. Quem é o ímpio? O mentiroso, o assassino, o covarde, o homicida. Todos aqueles que a Bíblia fala que não agrada a Deus, estes conquistam para si multidões. É só você olhar para o mundo. Então, onde tem mentira, pornografia, onde tem drogas, contendas, confusões, quem está lá? A maioria. Por exemplo, com exceção dos nossos irmãos, que pelos motivos justos não estão aqui conosco, cadê as pessoas aqui na igreja? Ninguém vem para a igreja. As pessoas não querem saber daquilo que é santo. As pessoas querem saber daquilo que é profano. Então, monte uma festa na praça da cidade, regada a sexo, drogas e tudo que não presta. Quem vai para lá? Todo mundo.
E ainda tem cristão que se incomoda querendo ir. Já as coisas de Deus, não. Então, queridos, o que o texto está ensinando para nós é que onde existe o pecado, a maioria está lá. Sabe por quê? Porque o mundo vai dizer que a voz do povo é a voz de Deus. E isso é uma das maiores mentiras que existe. A voz de Deus é a Bíblia, não existe outra. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, por exemplo, Mateus 24, um texto famosíssimo, em que Jesus está discursando, e uma hora ele diz o seguinte: surgirão falsos cristos, falsos profetas, eles operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O texto não diz que os eleitos serão enganados. O texto está dizendo o seguinte: eles tentarão enganar o meu próprio povo. E isso é a mais pura verdade. É o que Deus está dizendo para Abacuque: cuidado para que você não seja enganado com aquilo que você está vendo. Você precisa entender, Abacuque, assim como eu e você nessa noite. Nós, povo de Deus, precisamos entender que Deus está vendo todas as coisas. E no tempo certo, Ele vai arrumar tudo. E viveremos com Ele para todos sempre, na mais perfeita paz. Amém?